Se você perdeu o prazo para rolar uma testemunha, ainda te resta essa alternativa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 95. Meus queridos, hoje a lição trata da prática da sala de audiência. Eu acho que não tem nada pior para um advogado do que perder um prazo no processo. E o que é pior, né? Perder o prazo para produzir uma prova. E o que é ainda pior? Aquela prova que ia sustentar a procedência do seu pedido. Imagina só, entrou com uma ação de uso capião. Você precisa provar que o seu cliente tem a posse do imóvel. Se você não provar, o pedido vai ser julgado improcedente. Como é que você vai fazer essa prova? Testemunhas. Já conversou com as testemunhas? Elas sabem sobre a posse. O juiz marca a audiência, começa a correr seu prazo para rolar testemunhas. Chega no dia da audiência, você está crente que as suas testemunhas serão ouvidas e a outra parte impugna. Fala, excelência, pela ordem, o meu adversário deveria ter rolado as testemunhas no prazo X, mas ele rolou no prazo Y. Você começa a tremer, mão começa a suar, o seu cliente olha para você com olhar de desesperado, você começa a desesperadamente tentar contar o prazo, se embaralha, não consegue. O juiz conta o prazo e fala, de fato, o doutor perdeu o prazo, precluiu o direito de ouvir testemunha. O processo está encerrado, determina a conclusão para a sentença. E agora, José, há alguma alternativa se você realmente perdeu o prazo? O que eu vou te falar agora é um tanto quanto polêmico, tá? Mas dentro do processo, eu acredito que tudo é lícito se não é feito por má fé. Se você realmente perdeu o prazo, você pode tentar instruir o processo antes dele ser sentenciado através de um expediente chamado ação probatória autônoma. O Código de Processo Civil, ele criou a possibilidade de qualquer pessoa produzir uma prova em juízo, não para um fim específico, simplesmente para o fim de produzir a prova. E aí criou então aquela chamada ação probatória autônoma, cujo objetivo da ação é só produzir a prova. A ação não tem como objetivo que o juiz analise aquela prova, que o juiz diga se aquela prova provou ou não determinado fato. O objeto da ação é a produção da prova e depois o autor faz o que quiser com ela. Então a situação é essa, você perdeu o prazo para rolar a testemunha, o processo está aguardando conclusão para a sentença, você mais do que depressa ajuiza no juízo competente uma ação probatória autônoma, ouve as 3 testemunhas sobre o fato que você queria ouvir e depois pega esses depoimentos e junta na ação, obviamente torcendo para que ela ainda não tenha sido sentenciada. Essas provas, elas entram como provas documentais, mas ela tem um detalhe, né? A parte contrária teve a oportunidade de participar da formação dela, porque na ação probatória autônoma você tem que citar todos aqueles que podem vir a ser atingidos pela utilização da prova. Veja que você perdeu um prazo, mas você salva o processo. E não por má fé, mas por um expediente previsto em lei. O conhecimento é libertador, né? Quantas pessoas já poderiam ter salvado aí processos se soubesse essa dica? Espero que você tenha gostado da lição de hoje, que você passe adiante e espero que você não utilize, não. Porque se você utilizar, significa que você perdeu um prazo. Isso eu não desejo para ninguém. Fica com Deus, até a próxima lição.